Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Por gentileza, abra sua Bíblia. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 4. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 4. Vamos ler apenas o versículo de número 6. João, capítulo 4, versículo de número 6. Quem encontrou, diga amém. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se junto à fonte. E isso era quase a hora sexta. Amém? Glória a Deus. Quero louvar a Deus pela oportunidade de estar aqui, cultuando ao Senhor e também compartilhando com os irmãos uma palavra de Deus. Estou com a garganta um pouco complicadinha, mas acredito que bastante gente está passando por isso nesse período, né? Onde o clima não está nos ajudando tanto. Mas aí eu fiquei igual o pastor Cristiano semana passada, chupando pastilha o dia inteiro para poder chegar aqui e ministrar a palavra do Senhor. Amém, meus irmãos? Quero louvar a Deus pela vida do pastor Paulo, que nos concede o púlpito desta igreja para ministrarmos a palavra do Senhor na noite de hoje. Vamos ao que interessa, ouvir a voz de Deus, ouvir a palavra do Senhor. Meus queridos, acabamos de ler o versículo de número 6, capítulo de número 4, do Evangelho segundo escreveu João. Quem sabe na sua Bíblia tem um título, uma epígrafe no capítulo 4, e na minha diz assim: a mulher de Samaria, ou em algumas outras traduções, a mulher samaritana. O capítulo de número 4 conta-nos acerca de um encontro que esta mulher de Samaria teve com Jesus. A partir do versículo de número 3, diz que Jesus iniciou uma viagem. Nessa viagem, a sua origem é a Judeia e o seu destino é a Galileia. Pois o versículo 3 diz que Jesus deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. É importante frisarmos que esta viagem era normal acontecer entre os judeus. Isso acontecia diariamente. Saíam da Judeia e iam para a Galileia, saíam das regiões da Galileia e iam para as regiões da Judeia. Pouco se usava o caminho passando por dentro de Samaria. Mas o versículo de número 4 nos chama a atenção ao dizer que e era-lhe necessário passar por Samaria. A princípio podemos entender que esta necessidade descrita no versículo 4 se diz respeito às necessidades humanas que o próprio Jesus vai falar ou vai se comportar mostrando esta necessidade. Perceba o que diz o versículo 5: foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José, e estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho. A canseira aqui fala sobre uma necessidade física. Jesus não está viajando de carro, Jesus não está viajando de avião, Jesus não está viajando de ônibus. Os recursos naquele tempo eram limitados, como a viagem era longa, Jesus se cansa. E o texto diz que ele se assenta junto à fonte. Como eu amo a Bíblia, irmão.
Quando Jesus se assenta junto à fonte e pede aos seus discípulos para irem ao povoado mais próximo e comprar alimento para que eles comessem, Jesus, em ação e em algumas palavras, descreve 3 necessidades do corpo humano. Primeiro, descansar. Vai você viajar durante 4, 5, 6 dias a pé, de camelo, de cavalo, automaticamente, naturalmente, o seu corpo vai pedir para que você pare em determinado momento, para que você descanse. Porque a caminhada, a viagem, ela traz cansaço. E cansar é natural de quem está viajando. Cansar é natural de quem está caminhando. Até parado às vezes se cansa. Se cansa já ouviu alguém dizendo estou cansado? Aí você olha para ele, está há horas sentado e está cansado do quê? De fazer nada. E Jesus está cansado. E o texto diz que por estar cansado ele se assenta. A segunda necessidade é a fome. Jesus ordena aos seus discípulos: vão ao povoado mais próximo e comprem alimento para que possamos saciar a nossa fome. E enquanto ele está junto à fonte, vem uma mulher samaritana, e quando ele a vê, ele diz: dai-me um pouco de água. Aqui é a terceira necessidade humana, saciar a sede. Jesus está cansado. Mas cansar não é o problema. O problema é onde estamos parando para descansar. O problema não é se cansar. Porque na caminhada cristã, muitas trajetórias às vezes nos traz cansaço. E às vezes nos dá vontade de parar. Jesus não apenas para, ele descansa. O problema é quando alguém está cansado, e aí ele vai parar bem longe da fonte, irmão Dário. Não há problema em você, às vezes, se cansar. Se cansar do trajeto, se cansar das lutas, se cansar das perseguições, se cansar desta viagem. Mas se for para descansar, senta do lado da fonte e descansa. Aleluia. E essa palavra é tão profética na minha vida, que quando eu me cansei de um sistema religioso que estava destruindo a minha família, a minha casa, o meu casamento, a minha espiritualidade, o meu emocional, eu decidi parar para descansar. Só que aí eu vim aqui, na Igreja Batista Ebenezer, e me assentei do lado da fonte, para que aqui eu pudesse descansar a minha alma, para que aqui eu pudesse saciar a minha sede, para que aqui eu pudesse matar a minha fome. Algumas pessoas acharam loucura sair de um ministério onde eu me lembro que teve meses que dos 30 dias do mês eu pregava 25. Viajando de um estado para o outro, cidades, congressos, seminários. Só que eu estava sendo destruído no meio da viagem. Eu estava precisando descansar. E se eu não encontrasse a fonte, quem sabe eu iria desviar, iria parar, iria virar as costas para Jesus. Só que Jesus nos deixou uma grande lição no meio da viagem.
É natural descansar, então vai para perto da fonte. Vai para perto da fonte. Descansa a tua alma, sacia a tua sede, alimenta o teu espírito. Aleluia. Glória a Deus. Quantos que hoje, por terem se cansado no meio do caminho, desviaram, pararam, abandonaram a fé, viraram as costas para o chamado, a trajetória da viagem foi deixada de lado, porque não conseguiram identificar a fonte. Aleluia. Adorado seja o nome do Senhor. Versículo de número 7. Veio uma mulher de Samaria tirar água, e Jesus lhe disse: dai-me de beber. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana. Versículo 9. Como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Existiam aqui alguns pontos culturais e tradicionais que impediam Jesus de conversar com esta mulher. Primeiro, os discípulos saíram e lhe deixaram sozinho. Ele está descansando. A mulher samaritana vem. Quando a mulher samaritana vem, está Jesus e ela sozinho. Um problema cultural. Um homem conversando com uma mulher a sós, sem serem casados, não era permitido. Questão tradicional, problema tradicional. A tradição mostrava que os judeus não conversavam com os samaritanos. Mas quando Jesus percebe a mulher de Samaria se aproximando daquela fonte, ele diz: dai-me um copo de água. A mulher rapidamente lhe mostra os problemas tradicionais e culturais, dizendo: como tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana. Versículo 10. E Jesus respondeu-lhe e disse: se tu conheceres o dom de Deus, e quem é o que te pede, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele lhe daria água viva. Perceba para onde que vai se encaminhando o diálogo entre Jesus e esta mulher. A mulher olha para Jesus, porque quem primeiro direciona a fala inicial é Jesus, onde ele diz: dai-me um pouco de água. Quando Jesus está dizendo dai-me um pouco de água, ele está dizendo: eu não tenho com que tirar água, eu preciso que você me dê água. Mas a fala seguinte de Jesus é: se tu conhecesses o dom de Deus, e quem te pede água, tu é quem me pedirias, e eu te daria água viva. A mulher olha para Jesus de cima e embaixo, percebe que Jesus não tinha com que tirar água, e diz no versículo 11: Senhor, tu não tens com que tirar água, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, os seus filhos e o seu gado? Então Jesus lhe respondeu, dizendo no versículo 13: qualquer que beber desta água, Jesus aponta para o poço, qualquer que beber desta água, tornará a ter sede. Aleluia. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca
terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar por toda a vida eterna. Rapidamente a mulher diz: então, Senhor, dai-me desta água. Olha só o que ela diz: para que eu não tenha mais sede e não precise mais vir ao poço. Agora vamos analisar os pontos. Jesus pede à mulher: dai-me um pouco de água. A mulher diz: quem és tu que pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Jesus disse: conheces o dom de Deus, e quem te pede, tu me pedirias, eu te daria água viva. Se não tens com que tirar água, como é que vai me dar água viva? Se beberes desta água, amanhã você está aqui de novo. A interpretação central das palavras de Jesus está exatamente aqui. Se beberes desta água, amanhã você está aqui de novo. Se beberes desta água, depois você terá sede de novo. Se beberes desta água, terá que continuar vindo ao poço. Mas se beberes da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Por quê? Porque a mulher samaritana está descendo ao poço sozinha. E as samaritanas não desciam ao poço sozinha. As samaritanas desciam ao poço em grupo. Acontecia mais ou menos assim: uma ia passando na casa da outra, ia chamando a vizinha da vizinha, ia se formando grupo, e todas desciam juntas ao poço, pegavam a água todas as vezes pela manhã e subiam de novo para o povoado. Mas esta mulher está descendo sozinha, e Jesus entende que se ela está descendo sozinha, é porque obviamente ela foi excluída pelas demais, e havia um motivo para que ela estivesse descendo sozinha. Então ela está descendo sozinha ao poço, e é por isso que Jesus disse: se beberes desta água, amanhã você está aqui de volta. O que é que Jesus estava dizendo? Se beberes desta água, amanhã você continuará passando por estas mesmas humilhações. Se beberes desta água, amanhã você continuará passando pelo mesmo desprezo. Se beberes desta água, amanhã as samaritanas vão passar de casa em casa, e quando chegarem na tua casa, vão pular a tua casa e não vão te chamar. Se beberes desta água, elas continuarão falando de você. Se beberem desta água, elas continuarão falando do teu erro. Se beberes desta água, elas continuarão falando do teu pecado e apontando o teu passado. Mas se beberes da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. É por isso que ela responde a Jesus dizendo: Senhor, então dai-me desta água, para que amanhã ela não tenha que pegar o cântaro e, envergonhada, ir passando na casa das demais que já haviam ido em grupo. Aí quando ela diz: Senhor, então dai-me desta água, para que eu não precise mais voltar ao poço, para que eu não tenha mais sede. Aí Jesus vai dizer assim: você quer beber desta água? Então vai e chama o teu marido. Jesus responde à mulher dizendo, e ela diz a Jesus dizendo: não tenho marido. E ele disse: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é teu marido. E isso disseste com verdade. A mulher olha para Jesus e diz: Senhor, vejo que és profeta. Porque a principal missão de Jesus, ao entrar em Samaria, era se encontrar com esta mulher e fazer com que todos os motivos para que ela fosse humilhada agora se tornassem em motivos de honra. Jesus se encontrou com aquela mulher porque era necessário naquele dia Jesus transformar a vida de uma pessoa, que bebendo da água que ele lhe daria, não significaria que ela nunca mais precisaria descer ao poço. Significaria que agora ela desceria com honra. Ela não seria mais desprezada, ela não seria mais rejeitada, ela não seria mais humilhada. Agora ela faria parte dos demais, ela faria parte do grupo das outras samaritanas.
Porque quando Jesus se encontra com a gente, Ele é especialista em pegar todo o nosso passado de pecado e transformar isto em testemunho na nossa boca. E nessa noite Jesus está dizendo a você: eu pego todo o teu passado, as tuas falhas, os teus pecados, todo o desprezo, a humilhação, tudo, e transformo isto agora em testemunho que sairá da tua boca. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Jesus poderia dizer àquela mulher: olha só, sabe por que você está passando por tudo isso aí? Porque você já teve 5 maridos, que tem agora não é teu, tua vida está uma bagunça, e ficasse apontando, acusando. Mas Jesus não faz isso. Jesus percebe que ela mesma identifica onde está o problema, e ela mesma reconhece que ele era profeta. João capítulo de número 8, vai dizer que Jesus está ensinando algumas milhares de pessoas, e chega até onde Jesus estava um grupo de escribas e fariseus. Eles estão arrastando uma mulher que havia sido apanhada em adultério. Eles olham para Jesus e dizem: Senhor, a lei de Moisés ordena que tais mulheres devem ser apedrejadas, e tu o que dizes? O texto diz, pastor Cristiano, que Jesus não fala nada. Jesus se abaixa e começa a escrever na areia. Eles continuam insistindo, eles continuam acusando, eles continuam humilhando aquela mulher. Ao que Jesus percebe que eles insistem, o texto diz, pastor Paulo, que Jesus se levanta, e as palavras dele agora são essas: quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. Quando ele termina essas palavras, ele se abaixa de novo e começa a escrever na areia. Só que antes deles chegarem, Jesus não estava escrevendo na areia, Jesus estava ensinando aquelas milhares de pessoas. E quando eles começam a acusar aquela mulher, Jesus se abaixa, não fala nada, não indaga, não a defende naquele momento. Começa a escrever na areia. Eles insistem, Jesus se levanta: quem não tem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Quando ele termina de falar, ele se abaixa de novo, continua escrevendo na areia, continua escrevendo na areia. E quando todos vão embora, Jesus pergunta àquela mulher: mulher, onde estão os teus acusadores? Ainda tem alguém aí? Ela olha de um lado, olha de outro, e só está ela e Jesus. Jesus olha para ela e diz: nem eu te condeno, vai-te e não peques mais. Eu me lembro que quando eu estava no seminário teológico batista, ali em Curitiba, coisa de quem está iniciando, eu ainda era jovem, e aí eu queria descobrir as maiores descobertas da Bíblia, pastor Paulo. Eu tinha 17 para 18 anos, e aí eu pesquisava, estudava, e queria decifrar todos os versículos, tirar algo que ninguém nunca tinha visto antes. E uma das coisas que eu tentei entender, ter a clareza, era o que Jesus escreveu na areia naquele dia. Há alguns que dizem que o que está escrito em Jeremias, em uma palavra profética, diziam eles que Jesus estava escrevendo o nome daqueles homens e os seus pecados. Mas há poucos indícios que este versículo realmente fale desta ocasião. E eu fiquei
por meses tentando entender o que é que Jesus escreveu na areia, o que é que Jesus escreveu na areia. Eu queria saber o que é que Jesus escreveu na areia, que fez ele parar diante daquela acusação, não falar nada, apenas se abaixar e escrever na areia, apenas abaixar e escrever na areia. Passados-se uns 3 anos de quando eu comecei a buscar uma resposta para isso, eu ouvi um pastor de Angola que veio ministrar em nossa igreja. E quando ele chega neste texto da Bíblia, ele diz assim: passei meses tentando descobrir o que é que Jesus escreveu na areia. Foi o dia que Jesus me respondeu em oração dizendo: aos homens não importa saber o que é que Jesus escreveu na areia, mas o porquê ele escreveu na areia. Alguém aqui já escreveu algo na areia? Já foi para a praia, já foi em algum outro lugar, no litoral, escreveu algo na areia? Você escreve, depois de alguns dias volta lá, não tem mais nada escrito lá. Quando Jesus se abaixa e escreve na areia, não nos importa saber o que ele escreveu, mas o porquê ele escreveu, porque tudo que é escrito na areia um dia se apaga. Jesus está dizendo a nós aqui nesta noite: todo o teu passado, o teu pecado, as tuas falhas, ele te perdoa e joga tudo isso no mar do esquecimento e apaga como aquilo que é escrito na areia, para nunca mais ser lembrado. E diante de você está o fiel advogado, aleluia, para advogar a tua causa. Quando o diabo diante de você tentar apontar os teus pecados, o advogado se levanta diante de você: foi apagado como aquilo que é escrito na areia. Aleluia. Jesus está diante daquela mulher samaritana. A única coisa, o único objetivo que Jesus tinha naquele dia era transformar a vida daquela mulher. Era pegar todo o desprezo, as humilhações, e fazer dela a maior ganhadora de alma da história de Samaria. Quando Jesus está terminando de conversar com aquela mulher, os discípulos se achegam e ela sai. Os discípulos estão conversando com Jesus e não estão entendendo que ele havia pedido para ir comprar comida, mas ele não está comendo. Quando no versículo 31 do capítulo 4, os discípulos vão dizer a Jesus: Rabi, come. Porém Jesus lhes disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém de comer? E Jesus lhe disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. Precisamos pontuar aqui algumas questões. Primeiro, Jesus diz aos seus discípulos: não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa, a colheita? E de fato, a colheita natural, a colheita dos grãos, a colheita dos frutos, era dali 4 meses. E aí Jesus diz assim: levantai, pois, os olhos e vede que os campos estão brancos. Esses campos brancos nada mais é do que as multidões que estão descendo dos povoados para o poço, para ouvir Jesus pregar. Quando os discípulos dizem: Rabi, come, eles estão falando de uma necessidade natural dos homens, como eu já vos disse no início: comer, saciar a sede e descansar. Só que mesmo com fome, mesmo cheio de necessidades naturais, pastor Paulo, para que ele saciasse, ele olha e percebe que os campos estão brancos.
Os samaritanos estão descendo em multidões para ouvir ele pregando. Ele não poderia os deixar esperando, porque ele entende que a necessidade espiritual da humanidade vem antes das nossas próprias necessidades. Jesus nesta noite está te chamando e está dizendo a você: pode sonhar, projetar, traçar objetivos, mas nunca se esqueça do propósito que Ele traçou para você. Entrar em Samaria não era apenas para descansar. Entrar em Samaria não era apenas para saciar a sede. Entrar em Samaria não era apenas para saciar a fome. Entrar em Samaria era por conta de uma necessidade espiritual de um povo. E nesta noite Jesus te toma pela mão e diz: é você que eu quero usar. É você que eu quero usar. É você que eu quero usar. Aleluia. É você que Ele vai usar. É você que Ele vai usar. Aleluia. Eles descem, os samaritanos descem e começam agora a ouvir da boca de Jesus a sua pregação. Ao que eles estão tão impactados com o que Jesus estava pregando, que eles dizem: agora nós cremos, não apenas por conta desta missionária samaritana que pregou para nós, mas também cremos por conta daquilo que ouvimos da tua boca. A mulher nunca mais precisou descer ao poço sozinha. A samaritana nunca mais precisou descer ao poço desacompanhada. A mulher samaritana nunca mais precisou sair escondida de dentro de casa, porque Jesus naquele dia fez com que ela testemunhasse no mesmo lugar onde ela foi envergonhada. Jesus fez com que os que não queriam andar com ela agora a chamassem para que andasse com ela. No mesmo lugar onde ela foi desprezada, é o lugar onde Deus a colocou em uma posição de honra. E nesta noite Jesus também te toma pela mão e te diz: tem uma posição de honra para você. 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 Jesus vai fazer na tua vida será tão poderoso, que você não terá medo, não terá vergonha de voltar no lugar aonde pisaram em você. Você não terá medo de voltar no lugar aonde te desprezaram, porque é lá que Ele vai mostrar que quando você saiu do povoado para ir ao poço, você se encontrou com Ele. E o encontro de Jesus gera transformação, o encontro com Jesus gera mudança, o encontro com Jesus gera libertação, o encontro com Jesus gera paz, o encontro com Jesus gera alegria, o encontro com Jesus gera testemunho. E agora esta mulher não era apenas a mulher samaritana, esta mulher era agora a missionária de Samaria. Glória a Deus. Jesus tem uma posição de honra para você. No mesmo lugar onde você foi desprezado e humilhado, Ele vai te honrar. Amém? Se coloque em pé, por favor. Adorado seja o teu nome. Eu vou orar por vocês. O ministério de louvor vai estar louvando, aí logo após nós estaremos orando. Amém, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Adorado seja o nome do Senhor. Nunca mais se esqueça desta palavra. Cansou, se assente junto à fonte. É do lado da fonte que Ele te dará as maiores experiências da tua vida.
te fará crescer, prosperar e viver algo extraordinário. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Curva a sua cabeça, já vai falando com o Senhor. Conforme você vai falando com Ele, vai louvando também. Deus está olhando para você agora. Coloque diante dEle todas as tuas necessidades. Coloque diante dEle as tuas orações. Aleluia. Eu quero perguntar se alguém entre nós, você que ouviu esta pregação, você ouviu esta palavra e quer entregar a sua vida para Jesus nesta noite. Quem sabe você está afastado dos caminhos do Senhor, mas entende que hoje é a noite de você voltar para perto da fonte. Hoje é noite de se encontrar com Jesus ao lado da fonte, deixar Ele saciar a tua sede, deixar Ele matar a tua fome, deixar Ele colocar você em um lugar de descanso. Há alguém entre nós que quer entregar a vida para Jesus? Levante uma das suas mãos. Ou você quer retornar para os caminhos do Senhor nessa noite? Você está afastado? Pode vir aqui à frente, André. Jesus pode, André, saciar a tua sede, a tua fome, transformar a tua vida de uma vez por todas e fazer de você um servo dele. Há mais alguém entre nós que quer entregar a vida a Jesus, está afastado e quer retornar? Parece-me que não. Nós vamos orar. Senhor Deus, eu quero neste momento, meu Pai, louvar e agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós. Eu creio que da mesma forma que o Senhor transformou a vida da mulher samaritana, o Senhor pode transformar a vida do André que está aqui diante deste altar. Vive uma inconstância diante do Senhor, mas eu creio que chegará o tempo, e esse tempo pode ser hoje, que ele será de uma vez por todas transformado, curado, sarado, Senhor, e nunca mais se afastará dos teus caminhos. Senhor Deus, que esta igreja seja como missionários, evangelistas, e por onde os nossos pés pisarem, possamos falar do teu evangelho. Onde os nossos pés pisarem, possamos ser arautos do céu, possamos ser voz profética, representantes do reino, apresentando ao mundo este reino de justiça, de amor, de transformação, de libertação. Pai, esteja com cada um de nós, a tua igreja, os nossos pastores, os nossos líderes, cada um dos teus filhos, estejam totalmente revestidos pelo poder que há no nome de Jesus. Pai, nós oramos e te agradecemos. Amém. Continue louvando o Senhor. Aleluia.